Obrigada, Júlia. Monique vai produzir? Passar a frase. Boa noite, pessoal. Vamos estarmos juntos novamente nessa terça-feira quentinha, por causa dos cobertores, dos casacos, das blusas. Bom, quem puder ir ligando a câmera para a gente ir se vendo, né? Hoje vamos iniciar um tema muito interessante, né? Acho que está todo mundo animado para estudar esse tema, que é sexualidade e família, né? Nós estaremos dando... oi, Leandro! Oi, pessoal aí na casa do Leandro. Vamos ver vocês. O tema do ano é amar ao próximo. E o tema da sexualidade e família, que é um subtema, um bloco que a gente está fazendo de reuniões agora, não deixa de ser o tema do amor, né? Porque vamos ver com o Espiritismo essa visão ampliada do sexo, que tem tudo a ver com a lei de amor. Então, vai ser um tema interessante para a gente entrar e a gente vai dar início à nossa reunião. E aí, às vezes tem questões difíceis, assim, novas, né, novidade, que a gente quer pedir para todos ficarem à vontade para perguntar, para participar, que estamos todos juntos aprendendo, tá bom? Não tenham, podem ficar à vontade. Arthur, você conseguiria compartilhar os slides? Conseguiria. Vou conseguir em poucos segundos. Começa aqui. A primeira coisa, rapidinho, que a gente gostaria de comentar, que a gente entende que é válido, né? Pode passar um slide. Como todos nós devemos nos colocar diante desse tema, desse estudo, né? Tanto quem está expondo o tema, nós aqui, que estamos facilitando o conteúdo, quanto os participantes, né? Que nós vamos evitar as nossas opiniões pessoais, vamos procurar nos apoiar na doutrina espírita e manter uma postura cristã, sem julgar ou condenar as pessoas, né? Vamos analisar esse tema da sexualidade e refletir sobre as nossas vidas, né? E poder aí aumentar o nosso conhecimento sobre o tema, sempre lidando de uma forma séria e enxergando o que tem por trás desse tema, que a gente vai ver que não é imundo, né? Como às vezes a gente tem no mundo essa visão, né? Pode passar. E aí, justamente isso que essa frase vem falar. Valéria, pode ler para a gente essa frase? Sim, boa noite. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. E aí, Valéria, o sexo também, o sexo é imundo? Não, eu não enxergo assim. E será que você acha que essa ideia de pecaminoso, de imundo, ela é antiga? Ela existe faz tempo na nossa humanidade? Assim, aham. Por que será que nós temos essa ideia? Quem quiser também ajudar a Valéria? Bom. Eu não me lembro muita coisa, não, do que eu já vi, mas porque na época como lidavam com o sexo, né, antigamente, né? Hoje em dia eu acho que a gente já está numa coisa mais assim, não progrediu tanto, mas está melhor do que antigamente, né? Mas na minha concepção o sexo é uma energia, né? É a energia de amor. Só que as pessoas não, né, deturpam, né? Muito bem, a Valéria já trouxe aí uma ideia nova, né? E que o sexo é uma criação de Deus, nós que desviamos ele, né? E é importante a gente perceber isso, que é uma ideia, que vem de um preconceito até, né, pela religião católica, muitas vezes, né? Quantos de nós não
não fomos católicos em outras vidas e tivemos trazemos resquícios dessas épocas, né? De que é uma questão, é um pecado, que é algo imundo, né? E aí toda a repressão que a igreja trazia, logo em seguida vinha um movimento de liberação, né? E ao longo da história a gente sempre viu a mesma coisa, né? Repressão e liberação, repressão e liberação. Então, só que nunca se trouxe uma proposta educativa, no sentido que possa nos instruir de qual uso correto dessa energia, né? Que é o termo que a Valéria já trouxe para a gente, do sexo, essa energia sexual, qual é o uso que a gente deve fazer sobre ela, né? E é justamente essa proposta inovadora do Espiritismo que ele vem trazer, ele vem finalizar essa confusão, né, e tentar nos trazer aqui uma proposta educativa que vai nos consolar e gerar menos sofrimento do que proibir e liberar, né? Então, a gente vai ter contato com esse conteúdo hoje e ao longo das reuniões. E aí, para iniciar a nossa conversa, a gente vai trazer aquela pergunta, assim, para os espíritas, do objetivo da nossa vida. Só que mais que isso, né? O que a gente entende... Pode passar, Arthur, por favor. Isso tem tudo a ver com o tema, hein? Para que Deus nos criou? Queria saber de vocês, para que Deus nos criou? Oi, Michele. Oi, amor, tudo bem? Eu vou aprontar, né? Porque já vi essa aula com vocês. É para a gente conseguir evoluir, chegar à perfeição, né? Como o nosso exemplo guia foi Jesus. Ui, desculpa. Como o nosso exemplo e guia foi Jesus. Então, nós temos que chegar à nossa perfeição como espíritos. Então, a Michele já trouxe aí o final de tudo. Nós vamos evoluindo até chegar à perfeição, né? O que significa a perfeição, pessoal? O que acontece ali na perfeição? Luiz, você é perfeito? Luiz? Peraí, não estava desativando. Deixa eu pensar. Fico numa dúvida, né? Não sou nem um pouquinho, não. Por quê? Qual é a característica do perfeito? Do perfeito. O perfeito, ele tem todas as virtudes. E eu não tenho nenhuma ainda. Tem todas as virtudes. Pode se dizer então que tem. Não, você vai falar. Pode falar. Acho que o perfeito não precisa nascer em um planeta de provas e expiações, né, gente? Então ele não passa pelo sofrimento que a gente passa aqui. Não precisa mais passar. Ele pode, eu imagino que ele pode passar por opção, né? Uma opção dele. Agora, precisar igual a gente precisa, não. Muito bem. Então, pode projetar, Arthur, por favor. Então, Deus nos criou para que a gente evolua e desenvolva o amor em seu mais alto grau, né? Que resume todas as virtudes. E esse processo de alcançar a perfeição e de nos aproximar de Deus. E qual é a consequência de tudo isso, né? Tu mostrou. Qual é a consequência? A felicidade. Então, quanto mais perfeito eu sou, quanto mais eu ajo de acordo com a lei de Deus, mais feliz eu estarei. Mais liberto eu estarei também daquilo que está me prendendo, né? Que é a matéria, que é o que vamos ver. Pode passar, Arthur. Quem conhece... ele vai um por um, pode passar todos, que eu estava... Quem conhece aí a escala espírita, né? Muitos já conhecem, que é algo fundamental dentro da doutrina espírita, né? Que é o nosso entendimento, que é uma separação didática aí dos espíritos
em níveis de progresso, de evolução, né? Temos aí espíritos imperfeitos de terceira ordem, bons espíritos de segunda ordem e espíritos puros que chegaram à perfeição, que estão na primeira ordem, né? A gente sabe que evoluir, né, existem vários degraus, né? É um degradê, né? A gente pode falar, eu estou no degrau tal pessoa está no tal, né? E assim é um processo com um arco-íris, né? Que você não enxerga muito bem essa diferença, né? Mas aí a gente teve uma separação para a gente entender melhor, né? Que traz lá no livro dos Espíritos. E aí, aquela pergunta rápida, né? Onde nós estamos nessa escala? E aí a gente vai ver o que tem em cada uma delas. Tô vendo, todo mundo faz com o dedinho, vai aproveitar as câmeras. A Ana Lúcia fez, a Michele. Tá todo mundo acertando aí, ó. Terceira ordem. Nós estamos a gente às vezes acha que nós estamos na segunda ordem, né? Estar na terceira não significa, pode passar, Arthur, que estamos como fomos criados lá, simples ignorantes, ainda super imperfeitos, só agindo por instintos, né? Lembrando que é um degradê, não existe só as três, né? Mas estamos na terceira ordem porque há a predominância da matéria sobre o espírito. A propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, e aí a gente tem esse retângulo aqui. Acho que é legal você explicar o retângulo. Quer falar? Sim, posso. Esse retângulo aqui, ele é muito legal, porque ele vai mostrando, no início, lá na base, o quanto que a matéria influencia cada um de nós, né? Então, essa mancha escura seria a influência da matéria. É como se a gente fosse 99% influenciado pela matéria nas primeiras encarnações e 1% influenciado pelo espírito, né? Depois vai subindo e a gente vai ganhando mais força em relação a se dominar os próprios impulsos. Nós ainda... Você já falou onde estamos? Uhum. Nós não estamos na segunda ordem, parece que estamos, né? Mas não estamos, nós estamos na terceira, não estamos na base, somos espíritos medianos, então deveria ser ali do meio para cima da pontinha da terceira. Né? Então, se você fixar esse espaço, né, a gente percebe que tem muita influência da matéria ainda, né? Ainda temos comportamento muito animal, né? Atitudes muito irracionais. A matéria ainda fala muito alto dentro da gente. Era isso, menina, que era para falar? Então, por que esse tema é importante para a gente, né? Porque quando a gente quer pensar, principalmente no tema da sexualidade, o que é correto a se fazer, né? Quais são as decisões, né, que devemos tomar, que devemos incentivar. Isso envolve o quanto essas atitudes, essas decisões estão me espiritualizando ou estão me deixando mais preso à matéria, né? E se prender à matéria, se prender às sensações, pensar mais em mim do que no outro, buscar as coisas que possam prejudicar o outro ou prejudicar a mim, né, ao meu corpo, ao meu espírito, né, e que não demonstra resistência. Então, pode passar, por favor. Então, é importante a gente ter como base para todo o nosso estudo de sexualidade que a nossa meta é a espiritualização do ser. Nós devemos estar sempre observando, isso está me espiritualizando ou está me fazendo prender a matéria, né? Pode falar. Parece óbvio, né? Mas às vezes isso não é percebido, né? Então, quando o tema é sexualidade, precisa ficar claro que a nossa meta é a espiritualização do ser, é subir essa escada aí. Então, se a gente abordar a sexualidade de uma forma que está mais estimulando o apego à matéria, aos impulsos, às sensações, isso não condiz com a proposta de evolução que o Espiritismo vem trazer. Então, no decorrer de várias reuniões, a gente entende a sexualidade
como uma forma de progresso, mas de progresso não é moderninho, no sentido de colocar o espírito mais sobrepondo a matéria do que a matéria sobrepondo o espírito. Acho que... pode passar, por favor. E aí uma pergunta, então, para a gente iniciar. Pode passar mais um. Qual a visão do mundo sobre o sexo? De onde a gente está vindo, né? Qual é esse senso comum? Fale um pouquinho para a gente. E como é visto hoje? Vou chamar a Diana. Diana, como o sexo é visto hoje em dia? Eu acredito que da melhor forma possível, né? Muito banal, coisa muito corriqueira, muito... Não sei nem classificar. Muito banalizado mesmo, e podemos dizer imoral, né? Podemos até taxar, eu taxo até de imoral, isso falando no geral. Muito bom, Diana. Fábio? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta, né? Por que só em hoje em dia? Sempre foi assim. Sim. Né? Ele foi sempre comercializado, sempre vulgarizado. Sei lá, tem adjetivos, tem vários adjetivos, né? Não sei, talvez a parte mental, né, psicológica, doença, tem gente que é doente em vários sentidos nisso, né? Assim como a droga, assim como um jogo de vício, né? O jogo e o sexo também ele é incluso nisso, tá? Tem pessoas que fazem tratamento, tem até um nome para isso, não sei. E enfim. Então existe vários... até uma disfunção. Comercializado, ele é comercializado, né? As pessoas ganham dinheiro com isso, né? A gente vê até hoje tem tráfico de mulheres, né? Até hoje temos pedofilia, até hoje, né, as pessoas se vendem, enfim, tem vários temas para falar. Ele é imenso falar sobre sexo. O Renan resumiu aqui a sua definição como problemático. Leandro, na tua mão. Eu gostaria, assim, de comentar, primeiro, chamar o que vocês já colocaram logo no comecinho, né, que a Monique colocou, que é tudo que nós falarmos, procurarmos base na doutrina. E eu me assustei muito essa semana de uma reportagem que eu vi de 2 médicos, não vou citar o nome, mas 2 médicos conhecidos, 2 médicos espíritas, expositores, né, muito conhecidos, com opiniões bem diferentes sobre sexo. E aí a gente vai procurar, né, na doutrina aquele elemento, né, que é preferível você rejeitar uma verdade do que privilegiar, né, do que aceitar 9 inverdades. Muito cuidado. Quando nós verificarmos a opinião de algum espírita, que seja um expoente, né, que seja, nossa, tal pessoa, se aquilo não te trouxer conforto, procura conversar dentro da casa, procura conversar melhor, né? Não assumir aquilo como verdade absoluta, porque foi realmente, e dentro, né, das 2 opiniões tão diferentes e tão distantes, quase 180 graus distantes, eu pude realmente perceber que nós precisamos ter muito cuidado. E lógico,
todo mundo está sujeito a equívocos. Às vezes, uma palavra, né, um contexto que a gente pegue, né, apenas fora de uma leitura mais ampla, né, pode nos levar a acreditar em alguns caminhos incorretos. Então, muito cuidado com aquilo que a gente vê, porque não é porque a pessoa é importante, entre aspas, né, na doutrina espírita, que ela vai falar por nós. E dentro de um mesmo tema, uma mesma pergunta, né, com opiniões bem diferentes. Então, bastante cuidado, né, com isso. Mas, respondendo, né, o que é o sexo, né, para mim, realmente um momento mágico da criação. É um momento onde sentimentos se misturam e se purificam, né, pelo menos com esse objetivo que a gente vê, né, que a gente procura conversar, né, nessa mistura, procurar purificar aquilo que a gente possa purificar. Aproveitando o que Paulo disse, né, então, não vamos fazer imundo, né, aquilo que Deus não fez imundo. Então, se a gente procurar purificar, a gente vai sentir coisa assim, realmente muito boa. Obrigada, Leandro. Então, de fato, há muita beleza que a gente pode enxergar no tema, mas, infelizmente, no mundo em que a gente vive, há a predominância da matéria e, portanto, a predominância de ideias que não nos permitam enxergar isso e permitir ver o sexo como algo que nos impulsiona para o progresso, né? E dentro da própria doutrina espírita dentro do próprio movimento espírita, há pessoas divergindo as ideias, né? Porque às vezes a gente procura meios, né, de raciocínios para aliviar o peso da consciência ou para achar meios mais fáceis de lidar com determinados assuntos, né? Ou meios muito reprimidos e punitivos, né? E nós, com a doutrina, com a virtude, vamos buscar esse equilíbrio, né? Como é que é esse uso? Que busca sempre se espiritualizar. Pode falar, Ana Lúcia. Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né, ou visto mesmo o filme As Brumas de Avalon. Eu tenho a coleção desse livro. E assim, por mais que eles peguem, né, exatamente, é uma história, né, mas só que eu acho interessante que, assim, a religião pagã, a visão que eles têm em relação ao sexo é de uma forma, assim, tão, exatamente isso como o Leandro falou, é uma coisa, assim, tão sublime. E eles, como religião pagã, têm uma visão muito melhor do que a gente, né, do que nós cristãos em relação ao sexo. Porque é exatamente isso, eles veem como uma coisa divina mesmo, né? E, assim, claro, eu estou falando, eu li a história, é uma história fictícia, tal, mas baseada na religião pagã. E tem aquele embate, né? De religião, o cristianismo contra o paganismo. Mas é muito interessante toda a coletânea da história, né? Que eles contam a história do rei Arthur, tal, a Távola Redonda, é muito bonito, mas é interessante essa visão que eles têm, sabe? Em relação a isso, porque mesmo eles sendo pagãos, a visão que eles têm eu acho que é muito mais próximo do que deveria ser, do que do que nós deveríamos ter em relação a isso, sabe? É mais voltado para a natureza, é como deveria ser para todo mundo, né? Eu assim, lembrando disso, lembrando da história, eu pensei dessa forma, e como o Leandro falou, é uma coisa tão bonita, assim, né, e infelizmente, exatamente porque nós estamos mais próximos à matéria, né, a gente acaba distorcendo o que deveria ser.
que há pérolas em muitas religiões, né? E às vezes o que quem se diz cristão faz da própria religião, né? Acaba embaçando a imagem. Pode colocar aqui o próximo, por favor? A Luciana comentou aqui no chat justamente o que a gente vai ver no slide, né? A visão do mundo. Além da opinião dos amigos que concordo, percebo que as pessoas ainda são extremamente influenciadas pelos impulsos sexuais. Confundem o sentimento amor pelo ato sexual, né? Então, você percebe que essa palavra é utilizada até como sinônimo, né? O ato sexual, fazer amor, né? É como se fosse o ato sexual. Assim como também se definem e julgam por questões sexuais. Não dão a devida importância sublime ao sexo e vivenciam as repercussões do menosprezo dessa bênção divina através da dor e do sofrimento, consequências de sua banalização. Muito bom. Pode passar o próximo, Arthur. Então, a gente tem aí, o conceito do sexo para o mundo, que se restringe ao ato sexual, ou uma questão fisiológica, né? Então, sexo feminino, sexo masculino, dependendo da genitália masculina ou feminina, visto como pecado, né? Há uma banalização, como a Diana colocou. Pode passar. Agora que a gente vai expandir o nosso conceito e entrar ali nessa pureza, nessa beleza que o Leandro colocou bem, né, na sua fala, né? O que os espíritos nos trazem sobre o sexo. E aí tem esse trecho, Nação e Reação, é um livro psicografado pelo Chico, pelo espírito André Luiz. Aí lá no capítulo 15 tem esse trecho aqui. Eu vou ler porque eu vou pausando, tá bom? E é o seguinte: criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Então, tá tudo relacionado, criação, vida e sexo. Então, toda vez que a gente ouvir falar sobre a origem da criação de tudo, do universo, da vida, nós temos que associar a palavra sexo. Olha como o assunto é amplo, né? Por isso, estamos longe de padronizá-los em definições técnicas, inamovíveis. Não podemos, dessa forma, limitar as loucuras humanas à função do sexo, pois seríamos tão insensatos quanto alguém que pretendesse estudar o sol apenas por uma réstia de luz filtrada pela fenda de um telhado. Olha que interessante, ele está colocando que o sexo ele tem várias funções, né? Existe a função do sexo no órgão físico, né, na genitália, que traz apenas uma funçãozinha, ali da reprodução, da procriação. Mas é apenas a réstia da luz passando pela fenda de um telhado. E o restante das funções do sexo? Onde estão? Quais são elas? Né? Que tem a ver aí com a criação, com a vida, com o universo. Pode passar, Arthur. E aí, aqui que é bem legal, esse trecho. Ele coloca ainda no mesmo capítulo. Examinando como força atuante da vida, a face da criação incessante, a criação que não se acaba, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos, que é a comunhão a junção dos átomos. Se a gente vê lá o hidrogênio e o oxigênio para formar água, a gente vê a união ali, o sexo está naquela união dos átomos, até a atração dos astros, a Lua com a Terra girando em volta do Sol, porque então expressará força de amor, gerada pelo amor infinito de Deus. Profundo isso, né? Então é como se existisse uma energia, uma força, que a gente pode chamar de sexo, mas a gente não vai olhar ali para o hidrogênio, oxigênio e falar, olha o sexo ali, né? A gente entende que mas a gente fala, por exemplo, lei de atração, que é a mesma coisa que a energia sexual, o sexo, né? E então existe essa força que cria, que une, que atrai, que está tanto nos astros quanto nos astros, nas moléculas, né? E está em nós. É aquela mesma força que une para procriar e também para criar em outros sentidos que a gente vai entender. A gente ainda vai entender melhor. Pode colocar o próximo slide que a gente vai construindo essa ideia juntos, né? Temos aqui... Então,
que acontece, né? A gente tem lá do reino animal, a gente recebeu uma herança ali, que é essa força servindo para a procriação, para a continuação da espécie. Mas então é uma função física ali, né? Mas agora, em que a gente só não age por instinto, a gente tem o quê? O uso da razão, o livre-arbítrio, a gente consegue pensar, consegue criar, que é uma capacidade humana, né? Nós podemos usar essa força para além, para algo a mais. Né? Que algo a mais é esse? É transformar esse instinto em amor. Esse sexo, alguém trouxe aí no início, né? Eu vejo o sexo como o amor, né? É como a gente pode se atrair ao outro, é a força que nos une e está entre nós e nos permite criar. E aí tem esse slide, pedir para Shalimar ler para a gente, consegue? São questões do Livro dos Espíritos. Pode ler a primeira. Deixa eu ler. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Lê a outra também? Pode ler. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Bacana. Muito bacana, estou aprendendo, viu? Estamos todos. Eu falo assim que a minha geração, né, o sexo era muito, tinha assim, esse preconceito, né? Então, a gente não tinha essa grandeza que eu estou vendo, né? Vamos falar assim, que essa atração de amor seria, na verdade, a criação de tudo, né? Seria tão pequeno como a gente chama, que seria sexo, que é muito maior do que isso, né? Do que essa palavra. Bacana, viu? Exatamente. Então, o que ele traz aqui para a gente, essas duas questões, é que existe uma força na matéria que atua ali nos seres inorgânicos, né? Em todos os seres, uma força que se expressa como lei de atração. A lei de gravidade, por exemplo, é essa mesma força, que é a mesma força que atua no espírito. E a gente muda o nome para a lei de amor. Então, a força de atração é a mesma coisa que a lei de amor. E aí, os cientistas enxergaram essa força ativa no universo. Energia que nós também temos dentro de nós, né? Mas aí não viu parte, né? E é gerada essa energia por Deus como a força de amor. Então, nisso, Deus plasma essa força no universo e o universo se constrói. E essa força de amor, ela prossegue, né, na criação. Madalena levantou a mão. Pode falar. Abre o microfone, Madalena. O microfone está desligado, dona Madalena. Conseguiu. Bom, eu cheguei assistindo aí, a gente como eu concordo com uma das meninas aí que falaram, né, que a gente está aprendendo muita coisa, né? Porque eu lembro ainda do meu tempo de meus 14 anos, 15 anos, para os meus pais, o sexo era um pecado, né? Até eles tinham esse conhecimento como o nascimento de cada ser humano, ele já nascia com o pecado da origem, né? Que eles falavam que era por causa do sexo, né? E agora, eu assistindo aqui, estudando com vocês, eu estou vendo que o sexo é um ato muito bonito, é um sentimento lindo, né? Porque se não tiver a atração, como o exemplo que foi falado aí, não existe sexo, né? Então, eu acho que é algo divino isso aí, né? Quando feito por amor,
né? Não como um vício, como outro falou aí sobre outras pessoas que fazem tratamento, né? Sobre isso aí, porque o sexo, ele se transforma num vício, né? E é incontrolável, né? Então, eu acabei vendo por um lado, né? Não que isso foi só de hoje, mas a gente vem estudando e vai aprendendo que é isso aí, é uma atração, um sentimento de um ser humano pelo outro, que eu acho muito bonito isso. Isso aí. Muito bom. Então, e justamente, a gente também não pode romantizar no sentido de ver que o sexo é bonito em qualquer modo que a gente usa, né? Se nós usarmos de uma forma ruim essa energia, ela realmente vai nos levar a caminhos piores, né? E só um comentário, né? Não é porque no passado era visto como pecaminoso que hoje tá ok. Tá naquele movimento de proibir e liberar, proibir e liberar. O que a gente tem hoje é a liberação. E a doutrina espírita é diferente nesse sentido. Ela coloca as coisas, cada coisa em seu lugar e vê, olha, ela é uma força muito importante que está em toda a criação e nós temos que saber como utilizá-la e como ela se expressa em nós, né? Então, a gente vai ver um vídeo agora, né? E justamente, ela é a lei em nós, é o que nos atrai, é o que está dentro das amizades, né? Aquilo que nos une ao outro e cria aquela amizade é a energia sexual. E ela vai estar, a gente vai ver como a força da lei da gravidade atuando na matéria. Vou colocar o Quando vocês estiverem vendo o vídeo, toda vez que eles usarem a expressão lei da gravidade, a força da atração, eles estão falando da energia sexual, né? Porque a gente acabou de ler ali no slide que lei de atração é lei de amor, né? Então, só vai mudando os nomes. E aí, eles vão colocar o que a lei da gravidade vai fazer no universo. Preparem-se. Este é o nosso universo criança. Tudo o que já existiu, tudo o que já aconteceu. Começa aqui neste minúsculo feixe de energia menor que um átomo. Em um milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de segundo. Passou de um tamanho menor que um átomo para maior que uma galáxia. Vuf! O que você está vendo é energia. Em uma fração de segundo, o Big Bang cria toda a energia que vai existir. Toda a energia que vai dar vida às estrelas, que vai alimentar qualquer coisa que já viveu. Toda a energia que você vai consumir remonta ao início dos tempos. Quando você põe gasolina no seu carro, você está usando a energia que foi criada no Big Bang. Você está tirando essa energia do próprio universo. Porque naqueles minúsculos bolsões com mais átomos, a gravidade, o grande escultor do início do universo, põe sua mágica para funcionar. Dentro das galáxias, em formação, a gravidade continua a apertar nuvens de gás e pó. Os elementos complicados, os mais pesados, dos quais criamos coisas, por exemplo, o ferro ou a vida que é criada do carbono e coisas assim, são fabricados de estrelas. As estrelas são fábricas de elementos. Tem o hidrogênio e hélio, o hélio e lítio, forjando 25 dos elementos mais comuns que precisaremos viver, como o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e o ferro. A tabela periódica dos elementos é, de fato, uma espécie de biblioteca de matéria do universo. Esses são nossos blocos de construção, tudo que sai desse conjunto químico específico. Periódica. Vá a qualquer supermercado e compre um multivitamínico. E leia os ingredientes. Você vai encontrar cobre, zinco, selênio. Você vai encontrar os elementos que só podem ser criados em uma supernova.
Os elementos feitos pelas estrelas vão tornar sementes da vida na Terra e os condutores da história humana. Uma nova estrela nasce. Esse é o nosso Sol, eficiente para a gravidade e criar outras coisas como os planetas. Na época que a Terra surge, alguma coisa tem que trazer ordem para este caos. E mais uma vez, esse algo é a gravidade. O material mais leve flutua em direção à superfície e forma uma crosta sólida, enquanto o material mais pesado afunda em direção ao centro, formando um núcleo de ferro níquel derretido. Este metal líquido agitado cria um campo magnético que se estende até o espaço, como um campo de força. Ele vai proteger o nosso lar das partículas carregadas do Sol. Este campo magnético vai permitir que a vida cresça e depois orientar os exploradores que vão ligar as duas metades do mundo. Mas para que tudo isso aconteça, a Terra vai precisar de um parceiro fundamental. 4,5 bilhões de anos antes de nós. Num período de 1 ano, a gravidade reúne o material numa esfera secundária em órbita ao redor da Terra, onde tem ficado desde então. A Lua mantém a Terra firme. Sua força gravitacional evita que o planeta balance, salvando-nos de terríveis oscilações de clima. E a colisão que formou a Lua deixa a Terra inclinada em seu eixo. 3 bilhões e 800 milhões de anos antes, abaixo da superfície dos nossos oceanos primitivos. Uma revolução está ocorrendo. Seis elementos simples, incluindo o hidrogênio do Big Bang e o oxigênio, o carbono e o nitrogênio criados pelas estrelas, como o nosso jovem universo. A primeira vida é pequena, simples e cheia de possibilidades. O segredo de como explode em todas as formas incríveis que vemos hoje, incluindo nós, remonta ao início dos tempos. Como vimos, toda a energia que vem a existir foi criada no Big Bang. Bom, deu para ver o vídeo? Travou? Não. Travou um pouquinho. Ninguém avisa? Tá bom. Mas esse vídeo ele é bem interessante, porque ele mostra aí uma visão dos cientistas, né? Ele explica basicamente que tudo se deu por conta da gravidade, que é essa lei de atração, né? A gravidade trouxe os seres, fechou o planeta, protegeu o planeta, fez com que os seres se desenvolvessem, né? E teve a força da gravidade na atração das moléculas, e isso faz criar, né? O H com um O ali fez o quê? Criou a água, né? Então, isso tudo é energia criativa. E aí a gente vai ver com o Espiritismo que ela também está em nós, né? Numa questão das nossas relações, e a gente pode usá-la para criar. Toda a obra humana é usada essa energia criativa, né? Tudo que a gente cria um orfanato, cria um grupo espírita, cria arte, você está usando essa mesma energia criativa. Agora eu vou passar para a Mônica para ela continuar, então. Nossa. Obrigada, Monique. Aí vou pedir para o Arthur colocar de novo os slides. E aí eu tenho uma pergunta para vocês difícil. Mas eu acho que todo mundo sabe. Mostra de novo, Arthur, aquela escada. Ela está repetida em 2 slides. É o slide 18. Olha, nessa escada aí, passa mais um pouquinho para aparecer os nomes. Vê se está aparecendo, não sei, porque minha conexão às vezes falha. Não. Passa mais um pouco, Arthur. Isso, perfeito. Estamos todos agora na escada, Jesus lá em cima, né? O Chico no meio ali, com a segunda ordem.
quem está reencarnando nas primeiras encarnações lá embaixo, nós estamos ali naqueles degraus lá da terceira ordem. A pergunta é a seguinte, a Mônica, a Monique, o que é? A pergunta é a seguinte, embaixo dessas nuvens, né, o que tem para baixo? Nós tivemos esse vídeo aí do Big Bang, Deus criando tudo e utilizando essa energia atrativa para perpetuar a criação. Mas como é que ele fez os espíritos? Nós vimos ali a matéria surgindo, né? Os espíritos, eles já foram colocados ali nos primeiros degraus, para baixo dessas nuvens. O que tem? Bom, então eu não vou dar a resposta. Vai para o slide 22. Como é que Deus criou? Que era a receita do bolo. Como é que Deus criou esses espíritos? Ele fez lá, todo lá perfeitinho, colocou nos primeiros degraus ali, vai subindo agora. Foi assim? Para baixo dessas nuvens, teve alguma história antes de construção do espírito? O Ricardo Pode falar, Ricardo. Sou eu. A Luciana? Vocês estão ouvindo? Sim, é o Felipe. Tá, a gente está falando numa câmera, falando na outra. Mas então, eu acho que... Eu não sei se eu consigo responder o que tinha, mas eu imaginei o que não poderia ser, porque eu lembro que uma das... Quais são os elementos fundamentais do universo? Eles falam que existe Deus, existe o espírito e existe a matéria. Se você está perguntando o que havia antes dos espíritos imperfeitos, eu imagino que eles não poderiam ser matéria, porque no livro dos espíritos dizia que eles são algo diferente. Mas se existia algo antes de nós sermos espíritos, antes de nós sermos capazes de pensar, talvez fosse algum tipo de princípio inteligente, algum tipo de energia diferente da matéria, mas que ainda não era o espírito que nós somos hoje, né? Capaz de pensar com todas as potências da alma que nós temos. Muito bom. Então, alguma coisa diferente do que somos hoje. Todo mundo concorda? Agora, o que tem a ver esse tema energia sexual que foi utilizado ali, foram as mãos de Deus para fazer esse Big Bang? O que tem a ver com o espírito, com essa escala evolutiva, com o nosso histórico antes, né? Que éramos alguma coisa que não sabemos o que éramos, mas que é diferente do hoje. Vai para o slide 22, se vocês quiserem interromper e falar, pode ficar à vontade. O slide 22, a gente traz aqui um texto de Emmanuel no Vida e Sexo. Com ela, com essa energia, e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram. Então, o progresso existe graças à energia sexual, legando ao homem preciosa herança. Então, essa é a nossa herança. Então, Deus utilizou essa energia criadora para criar o tudo. Ainda deu de presente para a gente, uma herança preciosa na viagem para a sublimação divina. Então, nós temos ali um cientista, né, olhando ali o DNA, a cadeia de DNA, quanto de inteligência não precisa, quanto de investigação, e isso é possível com o desenvolvimento psicológico da mente, da razão, da inteligência. Toda a nossa capacidade de descobrir, de criar, é com essa energia. Pode passar um pouquinho, que agora a gente vai ver o seguinte: quando a gente chega naquela escada lá, a gente ganha essa herança. Vai lá ver o que você vai fazer com essa energia. Volta um pouquinho. Mas agora, nesse período aqui dos reinos da natureza, essa energia, essa herança, não nos é dado manipular a nossa vontade.
ela é utilizada em nós através das mãos dos espíritos superiores. Então, no caso, aqui na Terra, foi Jesus e a sua equipe. Fala. Então, você está dizendo que a energia sexual, ela estava nos outros reinos, estava no animal, no vegetal, no mineral, só que eles não têm controle sobre isso, eles não tinham livre-arbítrio. Quem fazia esse controle eram os espíritos organizando esses reinos. Mais ou menos assim, ó, a criança precisa de comida, proteção, casa, então eu tenho um dinheiro ali para cuidar dela. Eu não dou o dinheiro para ela porque ela não vai saber usar esse dinheiro. Então, quando não estávamos ainda naquela escala evolutiva de espíritos, essa energia sexual era utilizada para a nossa sobrevivência, mas ainda não nos tinha sido dado como herança para manipular, né? E hoje nós podemos manipular. Pode passar. Ó, vamos ver como é que essa energia foi sendo utilizada. No reino mineral, quando estava ali, o princípio inteligente estava aprendendo no reino mineral. Princípio espiritual é a mesma coisa que princípio espiritual. Então, ainda não éramos espíritos, ali só tinha o princípio, né, o iniciozinho. Então, no reino mineral, essa energia estava ali, e ela funcionava como? Como lei de atração. Ela vai agregando ali a matéria. Então, o princípio inteligente vai aprendendo com essa energia como funciona a lei de atração. No reino vegetal, aí já começa a ficar mais complexo. O princípio inteligente vai aprender a interagir com o meio, igual o girassol que vira para o sol, vai aprender a fazer a fotossíntese, e tudo isso vai ficando automatizado dentro de um armazém, de uma memória que não está aqui na matéria. Então, é uma evolução das espécies em dois mundos, aqui no chão, na terra, né, onde a gente pisa, e também no mundo espiritual. O reino animal, então, o princípio inteligente já estava mais inteligente, já estava muito esperto, agora ele está no reino animal, agora ele vai dominar a área da biologia, vai aprender a construir os instintos. Então, essa lei de atração vai funcionar para perpetuar as espécies no instinto da reprodução, da sobrevivência, né? E vai aprendendo sempre com o mecanismo do prazer e dor. Prazer e dor. Se você não fugir do leão, você sofre, não deu certo. Se você conseguiu pegar o seu alimento, você sente prazer. Então, o princípio inteligente foi se arrumando, foi aprendendo. No reino do homem, hominal, da humanidade, ele vai o quê? Receber agora essa herança, e ela se apresenta como livre-arbítrio, pensamento contínuo, razão. Então, uma espécie lá de macaco, uma só, né? Os instrutores do mundo espiritual que trabalham para Jesus, lá no livro A Caminho da Luz, manipularam as cordas vocais para que eles pudessem falar. Então, quando eles conseguem se comunicar, falar, desenvolve o pensamento. Então, o que era um pensamento fragmentado começa a ser contínuo. Olha só que legal. E aí começa a ter algo muito interessante, que os espíritos superiores não podem mais intervir em tudo. Agora já tem um livre-arbítrio. Começa a ter uma ajuda durante o sono, os sonhos, né? Umas orientações. Pode passar. Aí agora nós temos um resumo do livro Evolução em Dois Mundos, falando um pouquinho da evolução do princípio inteligente. Vocês entenderam o que é o princípio inteligente? Alguém que tem alguma dúvida? Se vocês todos estiverem assim, que difícil, porque é difícil mesmo. Mas se vocês falarem assim, nossa, acho que eu entendi alguma coisa, é isso aí. O princípio inteligente, ou princípio espiritual, tocado por múltiplos estímulos sob o império de atrações e repulsões. Então, o princípio espiritual, ele vai recebendo esses estímulos da lei de atração e de repulsão e vai reagindo, né? Vai aprendendo a interagir com o meio. O princípio inteligente que exercitara a projeção
exercitar, está muito pequenininho, mas eu vou conseguir Aqui, ver. ó, dando mesmo. Peraí, eu também é só aumentar a tela, né, mãe? Peraí. Estou quase usando a mediunidade para ler. O princípio inteligente que exercitar a projeção de impulsos mentais fragmentares para nutrir-se. Gente, isso aqui é muito surreal. Vocês conseguem imaginar que a pedra tem um princípio inteligente e que ele está fazendo um exercício de projeção de impulsos mentais fragmentados? Ou seja, a consciência que a gente tem hoje já vem sendo aprendida desde o reino mineral. No mundo das plantas, aprendeu a decifrar os segredos da fotossíntese. No domínio de certas bactérias, inteirou-se dos processos da quimiossíntese. A gente foi ficando fera em tudo, em toda a tabela periódica. Você fazer um comentário? Sim, pode. Então, eu tenho medo de explicar errado, né? Mas o princípio inteligente, ele não é que nós fomos a pedra, fomos a planta, fomos, né, individualmente, né? Não existe um princípio, a gente só se torna individual como espírito, mas existe um princípio que vai aprendendo ao longo de cada reino, né? Qual é o aprendizado no mineral, né? Que tem a ver com essa força vai impulsionar ele a alguns aprendizados, né? Então, lá no vegetal, ele vai aprender da fotossíntese, na respiração, né? Então, a gente traz esses que hoje, para a gente, é automático. Hoje eu respiro automaticamente, né? Então, a gente traz esses aprendizados como uma herança, né? E essa sensibilidade no vegetal, interagindo com o meio, já é preparando para ir para o reino animal, para ter ali o desenvolvimento dos instintos. Entre os seres superiores, os animais, né? Os mamíferos, acho que são os mamíferos, né? A Isabela corrige aí. Consagrou-se a biossíntese em novo câmbio de substâncias. Então, o que é biossíntese, né? No câmbio de substâncias. Como é que eles se nutrem? Comendo um ou outro. Os espíritos falam bonito, né? Então, os animais devoram uns aos outros. O princípio inteligente inicia-se, desde então, nas operações que classificaremos como sendo de mentossíntese, porque baseadas na troca de fluidos mentais. Eu acho que eu cortei essa parte dos homens. Agora ele vai fazer um outro exercício. Nós ainda comemos animais, né? Ainda nos reproduzimos como os animais, não é mais no cio, né? Contínuo, mas nós temos outra característica, nosso corpo é animal, mas estamos entrando no reino do espírito. Então, a gente tem uma nova proposta, que é a mentossíntese. Minha mente alimenta a sua mente, e eu me alimento da sua mente. Então, é uma nova proposta, que é um processo de sublimação. Você pegou lá do mineral para aqui, para a mentossíntese, você sublimou. Então, essa coisa, não sei o que é a sublimação. É muito difícil, não consigo? Isso já está automatizado aí dentro de você. Você vem fazendo isso desde o reino mineral. Podemos passar. E podem falar alguma coisa se quiser. Desse modo, em qualquer ser espiritual, qualquer corpo espiritual, precisa armazenar essas informações em algum lugar, né? A lebre morreu, aquela informação que ela aprendeu que tinha que correr do leão, ela guardou aonde? Está no corpo espiritual. Não podemos esquecer a função preponderante do automatismo. Então, tudo vai ficando automático até chegar no nível de espontaneidade. E da herança na formação da individualidade. Então, esse automatismo é uma herança herdada através dessa energia sexual, né, que se manifestou ali. Individualidade, a gente entende, por exemplo, hoje eu me chamo Mônica, mas posso ter sido Priscila, pode ter sido uma rainha, um rei. Então, a individualidade é o todo, né? Então, nesse todo, tem toda a nossa história. Olha só, a gente não tem acesso lá tão nos primórdios, se a gente fizer lá, tiver um espiritual querendo voltar. Mas o nosso perispírito guardou essas informações todas organizadinhas. Então, o perispírito consegue administrar muito bem o corpo físico, porque ele sabe como respirar, como fazer funcionar o intestino,
tudo, porque foi tudo aprendido desde o reino mineral. Então, quando a gente coloca o primeiro pezinho lá, naquela escada evolutiva, olha quanto trabalho a gente já deu para Deus, né? Ao longo da atração no mineral, na sensação do vegetal e do instinto no animal, vemos, o que a gente está vendo acontecer que a gente não está percebendo? Vemos a crisálida de consciência construindo as suas faculdades de organização. Então, eu olho para a pedra, tenho que pensar que a consciência está sendo construída ali, ó, nas faculdades de organização, a matéria está se organizando, de sensibilidade ali no vegetal, de inteligência, quem diz que animal não usa ali a inteligência, transformando gradativamente toda atividade nervosa em vida psíquica, que é a mentossíntese, né? Então, essa nova proposta além de se reproduzir ainda a espécie como animais, a gente tem agora uma proposta da vida psíquica. Pode passar. É isso, o Homem dos Homens. Você olha para o casulo, acho que nada está acontecendo, né? Está acontecendo muita coisa lá dentro. Pode passar. Arthur. Gente, onde é que a gente quer chegar? No reino de Deus. Vimos lá os reinos, a gente quer chegar no reino de Deus. O automatismo que a gente veio aprender nos reinos, que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas, né? Fazer bater o coração sem errar o passo, gente, fala sério, né? Do corpo espiritual, reconhecemos sem dificuldade que a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus que, por força da lei divina, deve merecer com o trabalho de si mesma a aureola da imortalidade em pleno céu. Então, agora a gente tem que fazer por merecer, né? Antes a gente era conduzido e agora a gente tem que fazer por merecer. Fala. Mas não foi fácil. E agora a gente já entendeu tudo. Podem comentar alguma coisa que vier. Eu ia comentar que, então, a gente passou pelos reinos aprendendo coisas que hoje são automáticas. A sensação, sentir, né? Eu aprendi lá no reino vegetal, a organização que ele coloca ali, né? Não sei se eu entendi muito bem, mas a organização de alguma coisa ali, você aprende no reino mineral, e no reino animal você está ali aprendendo o instinto, um pouco da inteligência, né? Do pensamento, e aí chega no homem, você tem algo automático, e agora tem o livre-arbítrio. Então, a força que te fez aprender tudo isso, agora ela está nas suas mãos, nas nossas mãos, né? Para ser usada, e nós temos o controle sobre ela, né? Agora a gente... ele fala, é um mérito nosso. Em que sentido, né? O mérito nosso, quer falar? Eu acho que essa herança aí a gente tem que fazer por merecer. Primeira coisa, né? Onde que essa herança está? Se a gente quer se apossar dela, está no banco, está no bolso, onde será que está? Tem que, além de descobrir onde é que está, como é que utiliza? E como fazer por merecer? Que antes, enquanto era bichinho, essas coisas, a gente era conduzido como criança, mas agora tudo a gente tem que pensar e fazer por merecer. Pode passar, Arthur. Passa mais um. É uma mágica. Tá. A outra, isso aí eu trouxe do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que fala da maior potência da alma, que é a vontade. Essas potências, essas virtudes, elas são a nossa herança. Mas o que é uma virtude? Ela é o instinto desenvolvido a esse nível. Então, o instinto sexual, no futuro, ele vai ser amor.
mas ele foi colocado dentro da criatura, dentro do ser. E desenvolver as virtudes agora é o nosso trabalho, né? O instinto foi colocado lá bonitinho por Deus. Perfeito. Mas agora transformar isso em virtude é fazer por merecer a luz, né, dentro da alma. Então, a outra interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Então, esse celeiro de bênçãos, de energia que está dentro de nós. Na medida que a gente desenvolve as nossas capacidades, essa energia sexual se manifesta como virtude. Ou pode se manifestar como erotismo, né, com as imperfeições. Mas você só faz por merecer quando você progride moralmente. Se alguém quiser falar alguma coisa, senão eu caminho para frente. Estou tentando aqui ajudar, né? Mas, então, existe no animal, por exemplo, ele tem o instinto de... Ele rouba a comida, ele briga por comida, ele também tem um carinho ali com o filho, ele cuida dos filhotes, cuida do seu bando, tem coisas ali instintuais que tem na gente também. Eu vou cuidar do meu bando, eu vou cuidar do meu filho. Mas agora tem coisas que a gente vai fazer porque a gente, não porque é instinto, mas por escolha nossa, é mérito nosso. Nós vamos tomar decisões como amar o inimigo, né? E vamos desenvolver virtudes como a paciência, que o animal não era capaz de fazer, né? Então, nós vamos ter controle sobre essa força, que ela é algo que vai se transformar no amor, né? Vamos ter controle sobre essa força e o nosso objetivo é desenvolvê-la como virtude. É isso aí, gente. A gente acha que tá difícil, mas acho que conseguimos entender alguma coisa. A gente vai caminhando assim. Passa mais um. Agora, esse acho que é o último slide. Ó. Ele vai falando o seguinte: essa energia representa, desse modo, não uma energia fixa da natureza, uma coisa que está parado lá na natureza, lá, onde que você pega na floresta, ela, trabalhando a alma. Não é uma coisa fora que está trabalhando a minha alma. E sim uma energia variável, ela se manifesta de diversas formas e nos diversos reinos. Variável da alma, com que ela trabalha a natureza em que a envolve. Então, a minha natureza humana foi sendo construída a partir dessa energia que está dentro de mim, aprimorando a si mesmo. Então, não é algo fora, é dentro. Que a primeira ideia que a gente tem é que Deus usou as mãos e foi modelando o espírito, né? Na verdade, essa energia está dentro e vai se manifestando de várias formas, a atração, repulsão, combinando, a gente vai aprendendo com ela. Apreciamos-la assim como sendo uma força do Criador na criatura. Passa a ser a nossa herança quando a gente aprende a manipular. Gente, eu acabei a minha parte, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, acho que fica mais fácil também da gente pensar juntos. Agora, então, acho que eu vou conversar um pouquinho. E é justamente sobre esse ponto que eu queria trazer uma reflexão. A partir do momento que a gente pega e entende que essa força de transformação, ela vem de dentro de nós, ela é um presente de Deus, né, que está dentro de nós, e ela, através dela, a gente vai moldando o nosso ambiente, e conforme a gente molda o ambiente, a gente se molda também, a gente se transforma também, fica muito mais fácil a gente entender o grau de responsabilidade que a gente tem que ter com essa força, com essa energia. É uma energia sexual, fazendo uma breve revisão de tudo que a gente viu, né? É uma energia que está dentro da gente, que se manifesta de várias formas criativas no mundo. Não só através da relação sexual, que é a forma que a gente mais vê, mais entende que essa demonstração aparece. Mas também na forma de criação pelo mundo, na nossa relação entre as pessoas, porque toda vez que a gente faz uma mudança no nosso ambiente, a gente está usando dessa energia. Então, um pensamento que a gente tem
bom, ruim, de qualquer forma, esse pensamento vai para o nosso ambiente também. Então, a gente está usando dessa energia, criando dessa forma. Então, por exemplo, né, a gente tá tendo uma briga enorme dentro de casa, alguma coisa assim. Aí a gente chega dentro de casa e a gente sente aquele climão. Esse climão é toda essa construção energética que ficou ali que a gente entrou. Então, foi usada dessa energia de todo mundo que estava ali na briga e que jogou esse clima para o ar, jogou essa criação. Pode falar, Ana Lúcia. Fazendo uma comparação bem, assim, bem bobinha mesmo, sabe? Eu pensei assim no desenho do Monstros S.A., que eles usam a energia do susto para gerar energia para a cidade inteira. E aí depois, no final, eles usam a energia do riso para gerar muito mais energia para a cidade. E agora eles estão com seriado, tudo. Mas é engraçado isso, porque a energia que vai gerar energia para a cidade, que vai para os carros, para tudo, é a energia do riso, é a energia é algo que vem de dentro, né? E eu achei interessante, assim, pensando aqui comigo, exatamente, a gente tem essa energia toda exatamente quando eu estava explicando em relação à criação de tudo que a gente cria, tudo que a gente constrói, né, vem exatamente dessa energia. E aí eu lembrei do desenho do Monstros S.A., que eles usam a energia de dentro, né, dos seres humanos para gerar energia para a cidade, para construir, para tudo. Posso falar? Não. O que você quer falar? Fala. É por causa que eu queria falar que tinha um novo Monstros S.A. e tinha menos energia. Mas aí depois você fala. Muito obrigado, Ana Lúcia, muito obrigado, Alice, nas contribuições. Muito interessante. Justamente uma forma de expressar, né? Acho que eles captaram de uma forma diferente e animada, né? Essa energia que vem de dentro que é capaz de transformar o mundo. Muito bacana. E trazer nesse sentido também que tem uma forma de destruir toda essa energia, agora que ela está na nossa mão, para a gente utilizar ela da forma correta, ela tem esse poder dentro dela, né? A gente pode mudar para o bem e mudar para o mal o mundo que está à nossa volta. Causar destruição, causar construção. E aí, é um ponto delicado que a nossa evolução pede, né? Agora que a gente tem razão para isso, a gente tem que buscar empregar essa energia da forma mais certa possível. E aí, seria muito bom se a gente tivesse um manual, se a gente tivesse alguém que demonstrasse para a gente como fazer esse emprego de energia da forma correta. E que bom que a gente tem, né? E nesse sentido, eu queria trazer para a gente, nesses minutinhos finais, alguns momentos de Jesus demonstrando para a gente o emprego dessa energia. São passagens que a gente já conhece de Jesus, mas que vão ajudar a gente a ver com um novo aspecto dele usando essa energia criativa, criando uma educação, criando um ambiente de evolução para as pessoas à nossa volta, que é o grande desafio da gente fazer isso. Se eu posso falar sobre a endorfina, sobre um hormônio de prazer relacionado a atitudes boas nesse sentido? Se for, posso falar. Isso faz parte desse sentido, né? É uma forma, pelo menos como a gente identifica medicamente falando, né? É uma forma que o nosso corpo reage, né? Perante uma situação prazerosa, perante uma ação positiva, que repercute num prazer para a gente. Então, a gente faz o bem, o nosso corpo já está programado para ter uma recompensa interna para o bem que a gente faz. Então, já tem uma certa programação que a gente pode utilizar a nosso favor também. E?
Foi um ótimo resumo, Rê. Muito obrigado. A gente tem ali o Luciano, o Ricardo ou o Felipe. Eu só queria falar. Eu queria falar que quando voltar para o presencial no dia da prova, eu quero sentar perto do Renan, só isso. O dia da prova está sendo hoje, vai ser amanhã. Eu tô aí. Leandro, comentário? Então, era só para falar que você contemplou, sim, e essa energia criativa, né, essa endorfina, é quando você está num ambiente hostil, num ambiente onde haja má vontade, ou seja, um ambiente hostil, né, que a gente possa conhecer. Se você vai com um outro espírito, né, de conciliar, de agregar, de facilitar, de promover, você doa, né, essa endorfina. Você promove mudanças, né, aquilo que vocês estavam comentando, né, vem de dentro para fora, né, e essa interação. E é isso que Jesus tanto espera, né, da nossa parte, né, ao invés de começar, porque nessa crítica que vocês trouxeram, né, do apóstolo Paulo, né, nessa carta que ele coloca exatamente isso, que a gente critica o outro, critica... Bom, né, para um pouco, né, e vamos agregar, vamos conciliar, vamos mudar, né, isso daí, e através dessa energia mesmo. Mas é isso aí. Obrigado, viu, Arthur? Obrigado a todos. Eu que agradeço, Leandro. Muito obrigado. Ana Lúcia, e depois eu sigo com os exemplos. É rapidinho. É só um vídeo que eu... vídeo assim, foi bem rapidinho, é uma coisa bem rapidinha, que eu até compartilhei essa semana no Facebook, mas que eu achei tão assim, tão bonitinho, que é assim, é um rapaz, né? Aí tá escrito assim, ele tá, não sério, mas assim, né? Tá sério, ele fala assim, eu não sorrio o tempo inteiro. Assim, ele tá com a boca fechada e aparecendo, né, o texto, né? Eu não sorrio o tempo inteiro, mas quando eu sorrio, aí assim, vai começa a abrir o sorriso, aí aparece escrito embaixo, você sorri junto. Mas é automático, porque
assim, você tá prestando atenção e você também tá sério, mas quando ele começa a abrir o sorriso, você começa a abrir o sorriso junto. E é bem isso, sabe? Tipo, é contagiante. Você, assim, a gente se contagiar de coisas boas, né? A gente se conectar pelas coisas boas. Eu achei muito, muito bonitinho. Que legal. Realmente, e tá aí essa energia, a energia sexual na sua função mais ampla, né? Na sua função que atua no nosso dia a dia, né? Que é essa relação entre as pessoas, esse fortalecimento de laços, essa mudança para o bem do mundo, né? E aí, trazendo alguns exemplos de Jesus, né? Uns 2 exemplos aqui, que eu quis trazer, que eu achei interessante. Que é Jesus de Pedro perguntando para Jesus, né? Quantas vezes eu deveria perdoar um irmão que peca para mim? 7 vezes? E que Jesus responde 70 vezes 7, com um jeito metafórico de dizer perdoar sempre, né? Que é uma parte do uso dessa energia, né? Você está usando essa energia criativa para criar uma nova condição para a pessoa, para criar uma nova condição para esse conflito que está estabelecido. E também é uma forma, como a gente viu lá com a Mônica, da expressão no reino das plantas, por exemplo, toda a nossa evolução do princípio espiritual, né? Que é o aprendizado da energia sexual, da energia criativa, aos poucos. Então, perdoa hoje, perdoa amanhã, perdoa depois, perdoa mais, perdoa mais, perdoa mais, e aí a gente vai aprendendo a cada vez mais usar essa energia para um perdão verdadeiro, um perdão que constrói. Então, Arthur, a gente deixou o instinto automático, agora a gente tem que deixar as virtudes automáticas. E é isso que Jesus falou com 70 vezes 7, até virar automático. Até se tornar espontâneo. Até o perdão ser normal para a gente. Assim como respirar, a gente perdoa. Olha o que Jesus pede da gente nessa frase. Muito interessante, né? E o quanto isso está ligado nesse sentido. Alguém levantou a mão? Não? Ah, tá. Achei que tinha visto alguma coisinha. E aí, um último ponto para a gente poder fechar, que eu trouxe, que é essa parte que o próprio Cristo diz também, está bem relacionado a essa parte de perdoar 70 vezes 7, né? Que não resistir ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferecer também à esquerda. Ou seja, usar da energia criativa, então fazer uma construção nova com a pessoa, uma construção de perdão, sim, mas uma construção de transformação. Ou seja, oferecer a outra face não é ser passivo, né? É você fornecer à pessoa uma outra perspectiva daquela situação para que ela se desenvolva e aprenda no caminho. Então, é o grande desafio, é uma coisa que ele pede para a gente e que vai demandar da nossa energia criativa, do que a gente vai usar de energia sexual para fortalecer esse laço com a pessoa e para ajudar nessa transformação, nessa mudança desse hábito que talvez ela tenha construído. Mônica? Eu acho que mãe sabe fazer essa coisa da outra face, né? Às vezes o filho está muito irritado e ela sabe exatamente como mudar o negócio, né? Então ela oferece a outra face, né? Aí o filho se desconcerta, né? E aí a mãe percebe que às vezes o filho que está mal educado naquele momento é porque ele está agoniado, ele está com fome, está não sei o que, está sofrendo, está magoado. Então ela consegue deixar ele equilibrado. Então acho que quando Jesus fala para oferecer outra face nesse relacionamento, você coloca o outro em equilíbrio, porque ele não está, ele está fora de si. Então, se você entrar também em desequilíbrio, não tem uma construção ali, né? Para que haja ali uma atração, né? Um alimento ali acontecendo, você tem que equilibrar o outro, dando a outra face. Se você tiver quente e o outro vir fervendo, não vai dar certo. É legal que a gente não entrou muito nesse tema dos opostos, né? Do polo negativo, positivo, né? Mas funciona isso, né? O homem com a mulher cria, então, a criança, o bebê, né? E aí, nesse sentido, né? A pessoa vem ali reclamando, gritando. Aí eu venho mansinho, eu perdoo.
aquilo é construtivo, né? Você usa essa energia da virtude para construir algo harmonioso ali, né? Que nem o Leandro falou, você chega com outra energia. Sim. Pode falar, Renan. Não, agora é só uma amarração final. Se você quiser falar, pode falar. Se quiser você amarrar, então. Deixa eu ver aqui o comentário dela. Quanto mais eu entender como funciona a energia sexual e quanto mais espiritualizada eu me torne, mais eu a compreendo, a utilizo para o bem e me aproximo de Deus. Portanto, voltando à pergunta inicial do estudo, o sexo não é impuro e sim divino. Se assim eu compreender e usar a energia em favor da vida, do bem e do amor. Nossa, não falaria melhor. Com isso, eu proponho a gente fazer um momento de prece para a gente, e nesse momento de prece, uma reflexão íntima de cada um de nós, né, sobre quais coisas eu ando criando no meu dia a dia, no que eu ando usando essa minha energia sexual para promover. Arthur, eu posso pedir para colocar em prece Márcio Bueno, que ele era o namorado da minha prima, que hoje ele infelizmente faleceu. Na semana passada foi o pai dele que estava internado, e ele também estava internado, e aí hoje, infelizmente, ele não conseguiu resistir e também faleceu. Poxa vida, com certeza. Alguém mais pode incluir? Alguma pessoa em necessidade? Uma situação assim? O Josias, com certeza, é verdade. Entendi. Alguém gostaria de fazer essa oração para nós? Esteja sensibilizado. Marina pediu para envolver Solange. Fazer a prece, então. É Márcio Bueno, né? Tá bom. Amado Mestre Jesus, Senhor de todos nós, exemplo de conduta, caminho, de aplicação da energia mais pura que brota de dentro, advinda do Pai. Mestre querido,
de mão estendida a todos nós, a todos os momentos, em todas as situações, a comandar falanges de espíritos deste planeta, que nos inspiram a cada segundo, nos relembram do caminho correto, do caminho de luz, para a felicidade a que todos estamos destinados. Rogamos a Ti, Teu amparo nas situações difíceis de nossas vidas, Teu amparo para a nossa compreensão de todo o potencial e de todo o poder que temos em mãos, de tudo que podemos construir, de todo o bem que podemos fazer a cada dia. Pedimos também que olhe em especial por nossos 3 queridos aqui citados, o Márcio, a Solange, o Josias, que em suas dificuldades particulares, suas transições, os sofrimentos por que passam e por que passam as famílias deles, encontrem tua luz, encontrem serenidade e sempre vejam claras as oportunidades de evolução e transformação. Cuida de todos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, amiga. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite a Até todos. sábado. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, amigos. Um beijo no coração de todos. Tchau, Fiquem gente. com Boa Deus. noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, mãe. Tchau, Tiana. Tchau, meus amigos. Tchau. Tchau, boa noite, gente. Tchau, Tchau, Leandro. Vamos ver Boa você. noite. Tchau, Boa noite a Cris. todos. Tchau, Luciana.